Olá, que tal, niños e niñas del tercer grado, A y B? ¿Están bien? Espero que sí. Hoy, la tía José va a hacer un repaso general de nuestro contenido, lección 4, el jardín botânico, ¿vale? Então, vamos começar com ânimo. Vamos sacar a pereza e ter ânimo. Vamos a estudar, niños e niñas. Entonces, nuestro contenido, el jardín botânico. Vamos a hacer un repaso, escuchando y repetindo, ¿vale? Página 38. Lección 4. El jardín botánico. Vamos a escuchar y repetir. La manguera. Las tijeras de podar. El jardinero. El tronco. La raíz. La flor. El tallo. Las hojas. Los tulipanes. Las margaritas. La fruta. Las ramas. El nido. Las rosas. Las espinas. Los pétalos. El jardín botánico es un tipo de parque donde hay muchos árboles y plantas que son cuidados y catalogados por especies. ¡Qué árbol alto! Aquí las plantas tienen una identificación. Niños, recuerden que el sol y la lluvia son importantes para todas las plantas, que luego son importantes para el planeta. Por eso tenemos que cuidar. Este árbol tiene un nido entre sus ramas. En mi casa tenemos muchas plantas. Então, aí vocês puderam perceber, né, que o Jardim Botânico é um tipo de parque, não é isso? Onde existem muitas espécies de árvores e todas são catalogadas por espécie. Então, nós temos várias espécies de árvores, várias espécies de flores, e elas são todas catalogadas de acordo com a sua espécie. Então, no Jardim Botânico, as flores, né, você chega e você vê cada tipo, você sabe cada tipo, cada espécie, porque elas têm o nome especificando, não é isso? Quando nós falamos flores, nós falamos em geral, não é isso? Mas nós sabemos que existem as rosas, as margaridas, os tulipanes, enfim, diversos, não é isso? Então, o Jardim Botânico, ela abrange muitas espécies de árvores e plantas, certo? E aí, aqui nós podemos ver, né, as partes das plantas, o que existe no Jardim Botânico, não é isso? Que, ó, tem que a mangueira, tem a tesoura, tem o jardineiro, porque precisa, não é, desses objetos e do jardineiro para que as plantas sejam cuidadas. E um jardim ele é tão importante, não é isso, para o nosso planeta. As árvores nos dão sombra, elas abrigam os pássaros, não é isso? Os pássaros fazem até ninhos nas árvores, não é isso? Então, assim, é
um ambiente pelo qual nós temos que cuidar, que conhecer, que zelar, porque faz parte, né, do nosso planeta. É importante, todas as plantas são importantes para o nosso planeta. Então, aqui nós podemos, né, conhecer tudo de um jardim botânico, as partes das plantas, aliás, as partes das árvores, algumas espécies de plantas, de flores, não é isso? Então, vamos continuar. Vamos a recordar, recuerdan, porque nós já estudamos esse assunto. Então, essa aula é somente para relembrarmos. E eu sei que vocês já aprenderam. Então, nós temos no jardim botânico, nós temos árvore, né? El árbol. Nós temos também, né? Las ramas, que é parte, né, da árvore, que las ramas é o que nós chamamos de galhos, não é isso? Aqui a gente conhece, né, a árvore, aí ela tem os galhos, tem as folhas, tem o tronco, tem a árvore, então vamos ver tudo isso em espanhol. Las ramas. Vão repetindo com a tia Josi. El tronco. El tronco. La raíz. La raíz. La hoja. La hoja. Las frutas. El nido. Então, nós vimos que as árvores, elas têm folha, elas têm frutos, elas têm os galhos, o tronco, a raiz e tem até o ninho do pássaro, não é isso? Então, vejam só a importância. E as árvores nos dão muita sombra, muita sombra. É muito gostoso ficar embaixo de uma árvore, não é? Então, vejam só o quanto elas são importantes para nós, para todo o planeta. La flor. La flor. El talho. Vejam que a flor, ela tem o talo, não é isso? El talho. Las margaritas. Las margaritas. As margaridas, elas são um tipo de flor, não é isso? Uma espécie de flor. Que mais? Los tulipanes. Los tulipanes también es una especie de flor. Las rosas. Las rosas. El pétalo. Isso, as flores, elas têm a pétala, não é isso? As rosas, elas têm a pétala, né? Então, no espanhol, el pétalo. El pétalo. Las espinas. Las espinas. Então, as rosas, não é? Tem a flor, aí vem o talo, e nesse talo tem os espinhos. Rosas têm espinhos. Então, las espinas. No espanhol, las espinas. Vejam só os espinhos aqui, ó. Tá bom? La hoja, el tallo, las espinas. Las tijeras de podar. Sim, é muito importante, não é? Isso é um instrumento muito importante para o jardineiro cuidar das plantas e das árvores, certo? Então, não devemos cortar as árvores, mas devemos ter um cuidado para que elas tenham vida, para que elas fiquem bonitas, lindas, com bastante vida. É necessário cuidá-las, podando,
tirando os galhos que vão secando, tendo todo um cuidado, regando. Então, é muito importante la tierra de podar. La tijeras de podar. La mangueira também é um objeto muito importante, indispensável em qualquer jardim. Isso mesmo, porque rega as plantas. A mangueira é utilizada para regar as plantas. El jardineiro utiliza para regar las plantas, las flores, los árboles. El jardineiro cuida las plantas, ¿no? Entonces, es indispensable en el jardín. Todos los jardín tiene que tener el jardinero, pues él cuida las plantas. Vamos conhecer as partes de uma planta? Vamos lá? Vamos relembrar as partes de uma planta. Por que relembrar? Porque vocês já estudaram, vocês já sabem, não é isso? Então, vamos recordar um pouquinho. Vamos lá? Las partes de una planta. Las plantas tienen 3 partes principales: las raíces, el tallo y las hojas. Las raíces crecen bajo tierra y sujetan la planta al suelo. También absorben agua y nutrientes. El tallo crece por encima de la tierra y distribuye el alimento por toda la planta. Las hojas fabrican el alimento para la planta. Además, algunas plantas tienen también flores y frutos. Las flores son las partes reproductoras de la planta. De ellas se forman los frutos que contienen las semillas. Então, né, as plantas, elas têm 3 partes principais, que é o talo, ou tronco, não é? No caso, a árvore, o tronco. No caso, as flores, o talo, não é isso? E as folhas. As raízes, elas crescem, né, embaixo da terra. E elas seguram a planta, né? Elas é quem dá o sustento à planta. No caso, fixam a planta no chão. E a raiz também, ela é quem absorve a água e os nutrientes para dar vida à planta. O talo cresce por cima, né? E distribui o alimento por toda a planta. Tem a raiz, que é fixa no chão, ela suga absorve a água e o nutriente, né? Aí ela cresce, né? O tronco, especificando uma árvore aqui. Aí ela cresce o tronco, né? Por fora, por cima da terra. E aí ela distribui o alimento por toda a planta. Não é isso? E as folhas fabricam o alimento para a planta. As folhas, certo? Aí, tem árvores, tem plantas que têm flores e tem frutos. As flores, elas são reprodutoras da planta, entendeu? Por que que elas são reprodutoras? Porque elas, primeiro tem a flor, né? Que é a reprodução. Depois vem os frutos. E nos frutos existem as sementes. Então, é isso. Se tratando de uma
de uma outra planta, por exemplo, ela vai ter a raiz, que também é quem segura ela no chão, fixa ela no solo, né? Aí, essa raiz, ela absorve a água e todo o nutriente. Aí vem o talo, por exemplo, as rosas, né? Aí vem o talo, que fica por cima da terra e distribui o alimento por toda a planta. Aí vem as folhas. Aí, no caso, as rosas, ela tem flor, não é isso? Que é a parte reprodutora da planta. Então, como vocês podem ver aqui, né? Ó, raiz, talo, não é isso? Ó, fora do chão, a raiz fica dentro do chão, né? É quem fixa a planta no chão. Aí nós temos o talo, temos as folhas, né? O talo, ela suga aqui, ó, a raiz, ela suga a água e todo o nutriente de que a planta precisa. Aí o talo, ó, chega aqui, aí o talo vai e distribui o alimento por toda a planta, certo? Olha só aqui, ó. Raiz, aí vem as folhas, e aqui atrás tem o talo, não é isso? Olha, ele vai distribuindo vida, nutrientes, alimento por toda a planta. Daí vem, olha só, as flores. Dessas flores poderá ter frutos. Nesses frutos poderá ter sementes, não é isso? Geralmente os frutos contêm as sementes, certo? Então, aqui mais um exemplo, olha só, a raiz, né? Fixa no chão, aí o talo, levando o alimento para toda para toda a árvore, né? Para as folhas aqui, ó. Aí de repente vem a parte reprodutora, as flores, certo? E quando é uma planta que dá frutos, vai vir os frutos, né? Que esses frutos vão conter as sementes. Então vocês vejam, né? A importância das plantas, a importância dos jardins, não é isso? Então, vejam só. E o quanto cada parte das plantas, elas têm sua importância e sua função. Vejam só. Então, vamos ver aqui um textinho. Vamos ver aqui um textinho super interessante sobre as árvores. Los árboles. Los árboles y las plantas produzem oxigênio para respirar. Então, as árvores e as plantas produzem oxigênio para respirar. De esta forma, devemos regar as plantas e cuidar da natureza. Además, no debemos cortar los árboles, pues ellos nos dan sombra. El sol y la lluvia son importantes para todos los seres vivos. Asimismo, tenemos que cuidar nuestro planeta e proteger los animales. Então, é dever nosso cuidar das árvores e das plantas, porque elas produzem oxigênio para nossa respiração. Devemos regar, não é? Que é aguar as plantas, ter cuidado, né? Não devemos cortá-las, porque as árvores nos dão sombra, né? As árvores dão abrigo para os pássaros, né? Os pássaros constroem os seus ninhos entre os galhos, né, das árvores. E o sol e a chuva são muito importantes para todos os seres vivos, assim como para nós, para os pássaros, também são importantes para as árvores.
Então, devemos ter o cuidado com o planeta para proteger os animais. Então, vejam só a importância que devemos dar para as árvores e para as plantas. A tia vai repetir mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Los árboles y las plantas producen oxígeno para respirar. De esta forma, devemos regar las plantas y cuidar la naturaleza. Además, no debemos cortar los árboles, pues ellos nos dan sombra. El sol y la lluvia son importantes para todos los seres vivos. Asimismo, tenemos que cuidar nuestro planeta y proteger los animales. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão, tá bom? A tia espera que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido todo o assunto, que vocês saibam dar importância, né, aos jardins, por mais pequeno que ele seja, mas todos têm sua importância no planeta, não é isso? Até o jardim da nossa casa é importante. E devemos cuidar com todo carinho e todo cuidado. Então, é isso. A tia espera que vocês tenham, né, compreendido todo o assunto. E a tia pede que vocês façam a prova com cuidado, com capricho. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. A tia está recebendo provas onde esqueceram de colocar o nome. Isso não é legal, tá bom? Outra coisa, quando vocês terminarem de responder a provinha, verifiquem se não ficou nenhuma questão em branco, porque está acontecendo também de o aluno deixar questões em branco. E percebe-se que não é por não saber responder a questão, e sim por passar em branco mesmo, entendeu? Tipo, por falta de atenção, ele acabou esquecendo de responder questão tal. Então, a tia pede que vocês, ao terminarem de responder, verifiquem para ver se vocês não deixaram de responder alguma questão, tá bom? Então, muito cuidado, façam devagar. Qualquer dúvida, voltem às videoaulas. Assistam mais um pouquinho, até que vocês compreendam e possam voltar à questão a qual surgiu dúvida, tá bom? Então, a tia conta com vocês. E capricho. E a tia também deseja que vocês tenham uma buena vacaciones. Sí, ustedes van a quedar de vacaciones, vão ficar de férias, não é isso? Então, aproveitem bastante, durmam, mas não esqueçam de estudar, tá bom? Não pode, tem que continuar estudando. Combinado? Então, hasta la próxima clase, niños e niñas. Una buena vacación a todos.